Vamos dar continuidade ao estudo do princípio divino. Agora vamos entrar no capítulo 4, que tratará sobre a missão do Messias. Quando nós falamos Messias, nós estamos nos referindo a Jesus. Então, após a queda, como nós já vimos, Deus trabalhou e preparou o caminho durante 4.000 anos bíblicos e depois enviou o Messias. O plano de Deus para a época de Jesus era que ele deveria resolver todos os problemas que a queda trouxe para a humanidade, como, por exemplo, as naturezas decaídas, os pecados, como nós já estudamos na queda do homem. Mas a situação hoje, depois de 2.000 anos da passagem de Jesus pela Terra, ainda continua a mesma situação. O ser humano continua com o pecado original, o ser humano continua com naturezas decaídas, e o reino do céu na Terra ainda não está estabelecido. Então nós vamos estudar o que aconteceu claramente 2.000 anos atrás, quando Jesus passou pela terra com a missão do Messias, para poder estabelecer o reino dos céus na terra, para poder tirar o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos estudar o que aconteceu, porque mesmo após a passagem de Jesus pela terra, o mundo continua nessa situação difícil, como nós nos encontramos hoje. Então, a palavra Messias em hebraico significa o ungido, o rei. A palavra Cristo na linguagem helênica significa o Messias, significa o Salvador. Então, esta era a expectativa messiânica dos israelitas. Eles estavam aguardando que Deus os enviaria um rei, enviaria um Salvador. Então, a expectativa, a forma como o povo judeu estava esperando por Jesus, era que ele viria como um rei, como o Cristo Salvador. Então, o Messias vem para cumprir a finalidade da providência da salvação. Como nós vimos no princípio da criação, através das 3 grandes bênçãos, Deus planejava estabelecer o reino do céu na terra e viver feliz, tanto Deus quanto o ser humano, também toda a criação. Então, essa era a finalidade da criação de Deus, estabelecer o reino do céu na terra. Mas devido à queda do homem, realizou uma situação de inferno na terra, ou seja, o contrário daquele reino do céu, do plano de Deus. Então surgiu a necessidade de restauração. Então, para que é a restauração? A restauração é para realizar, mais uma vez, a finalidade da criação, que não foi realizada. Então Deus ele quer restaurar o reino do céu na terra. Então, quando Jesus veio na posição de Messias, ele veio para cumprir a finalidade da providência da salvação de Deus. Ele veio para realizar 100%, realizar completamente o reino dos céus na terra. Então, a providência da salvação através da cruz. Qual foi a finalidade da vinda de Jesus como Messias? Para qual finalidade ele veio? A finalidade da vinda de Jesus foi dar a salvação para a humanidade decaída. E quando nós falamos a salvação, ele veio para dar a salvação completa, não apenas para dar uma salvação parcial, mas salvar completamente, ou seja, para voltar o mundo ao seu estado original, levar o homem de volta para o seu estado original. Esta era a missão de Jesus como Messias, como nós podemos ver na Bíblia, em Mateus 5,48, onde está escrito, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Jesus disse claramente, o ser humano deveria voltar à sua posição original de ser perfeito, assim como Deus é perfeito. Nós não podemos esquecer que, quando nós estudamos o princípio da criação, estava muito claro que a primeira bênção de Deus era o homem chegar à sua perfeição individual. E com isso ele deveria ser perfeito igual Deus é perfeito, ele deveria tornar-se um só corpo com Deus, atingir a deidade, atingir uma natureza igual à natureza de Deus. Ou seja, o caráter do ser humano deveria ser igual ao caráter de Deus. Então, por isso Jesus disse, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, quando Jesus veio, a finalidade era transformar o ser humano, transformar o mundo em um mundo ideal. Também Mateus 6,10, Jesus mandou que seus discípulos orassem para que a vontade de Deus fosse feita assim na terra como no céu. Então, primeiramente, Jesus iria realizar o reino dos céus na terra e depois no céu. Então, se Adão e Eva não tivessem caído, se eles tivessem estabelecido aquele fundamento de 4 posições vitorioso, centralizado em Deus,
e a partir daí tivesse multiplicado seus filhos, depois para a sociedade, expandido para nações e para o mundo, teria estabelecido o reino do céu na terra, como nós podemos ver a referência de Mateus 6,10 e Mateus 4,7, onde Jesus falou sobre a chegada do reino dos céus. Mas devido à queda, isso não aconteceu. O fundamento de 4 posições, ele foi centralizado em Satanás e não em Deus, como nós já estudamos no capítulo 2. Então, ao contrário de multiplicar bons frutos, bons filhos, Adão e Eva multiplicaram maus frutos, maus filhos, e a partir daí expandiu para uma má sociedade, uma má nação e um mau mundo. Então, uma situação de inferno foi estabelecida na terra, ao contrário do reino do céu. Então, tanto no céu, tanto na terra quanto no mundo espiritual, foi estabelecida essa situação de inferno. Então, é necessário que aconteça uma restauração. Então, Jesus veio com esta finalidade, restaurar este mundo decaído, que parece uma situação de inferno na terra, para a situação de reino do céu na terra, que Deus tinha planejado no início. Então, qual que seria a característica do homem aperfeiçoado, ou seja, a característica dos cidadãos do reino do céu? Essas pessoas teriam um só corpo com Deus. Cada indivíduo, cada pessoa que viver no reino do céu, deveria sentir exatamente o que Deus sente, possuir a deidade, que significa uma natureza igual a de Deus, o caráter igual de Deus. Essa pessoa vive de acordo com a vontade de Deus, e essa pessoa não tem o pecado original. Por isso, ela não precisa de redenção, não precisa de um Salvador, também não precisa de uma vida de oração para o arrependimento, e também não precisa de uma vida de fé. E, além disso, essa pessoa também multiplica filhos sem pecado original. E esses filhos sem pecado original também não precisam de redenção, não precisam de Salvador. Então, Jesus veio para transformar o mundo neste reino dos céus. Ele veio para transformar o ser humano em homem aperfeiçoado, ou seja, transformar toda a humanidade em verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Então, nós devemos entender, será que a providência da salvação foi realizada, foi completada através da redenção pela cruz? Depois que Jesus passou pela cruz, será que completou esta providência da salvação? O ser humano voltou para o seu estado original? Então, será que cumpriu a finalidade da criação? Será que a natureza original da criação foi restaurada no ser humano? Será que foi realizado o reino do céu na terra? Quando nós comparamos a situação do ser humano ideal, que é um só corpo com Deus, sem pecado original, e multiplica filhos sem pecado original, com a situação atual do ser humano, nós percebemos que não foi estabelecido, não foi realizado 100% a meta que Jesus veio realizar na terra, que é a providência da salvação. Nenhuma pessoa experimentou o próprio coração de Deus e nem teve a mesma deidade de Deus. Não houve santo algum que não necessitasse de redenção do pecado. Como nós vemos em Romanos 7, 18 ao 25, o próprio apóstolo Paulo ele explica que, por um lado, ele quer fazer a coisa certa, mas por outro lado, ele vê uma outra força que está direcionando para fazer o mal, para fazer coisas erradas. Então, comparando a situação do ser humano com a situação do homem aperfeiçoado, nós percebemos que, mesmo após a crucificação de Jesus, a providência da salvação não foi completada. Todos os pais, por mais devotos que sejam, eles não podem gerar um filho sem o pecado original. Então, o pecado original continua sendo transmitido de geração em geração. Nenhuma pessoa pode se tornar perfeita igual Deus é perfeito, como está escrito em Mateus 5,48. Então, a conclusão que nós chegamos é que a situação do ser humano, atualmente, nós podemos perceber que através da cruz não foi possível eliminar o pecado original e também não restaurou perfeitamente a natureza original do ser humano. Por esse motivo, Jesus prometeu uma segunda vinda, porque ele sabia que através da cruz não foi possível cumprir toda a finalidade da sua vinda na terra. Então, comparando a situação do ser humano atualmente com a situação do homem aperfeiçoado, do cidadão do reino do céu, nós percebemos uma grande diferença. E isso nos mostra que a finalidade principal da vinda de Jesus não foi realizada, que era o reino do céu na terra. Então, mesmo após a crucificação de Jesus, a situação do ser humano continuou, a situação do ser humano decaído, com pecados, com naturezas decaídas, transmitindo o pecado original para os seus filhos. Então, a redenção pela cruz
não realizou completamente a providência da salvação. Será então que o sacrifício de Jesus na cruz terminou em nada? Como nós podemos ver em João 3,16, a resposta é absolutamente não. Com certeza, a passagem de Jesus pela terra produziu grande benefício para o ser humano. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de maneira alguma, nenhuma pessoa pode dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não teve valor ou não terminou, ou terminou em nada. Então, é verdade que a nossa fé na cruz ela pode produzir redenção. Só que é igualmente verdade que o pecado original ainda permanece no ser humano e não tem sido restaurado a natureza original do ser humano a ponto dele se tornar incapaz de pecar. E também não estabeleceu ainda o reino do céu na terra. Então, a crucificação de Jesus deu muito benefício para a humanidade, mas não resolveu todo o problema da humanidade. Então nós devemos perguntar qual foi a amplitude da redenção pela cruz, até onde a crucificação de Jesus beneficiou a humanidade. Então nós vamos analisar sobre a crucificação de Jesus. Esse é um dos pontos mais importantes dentro do Novo Testamento, dentro da teologia sobre a crucificação de Jesus. Será que a morte de Jesus na cruz foi inevitável? Será que Jesus ele veio à terra para morrer na cruz ou ele veio para uma outra finalidade? Será que a morte na cruz de Jesus foi um resultado natural da predestinação de Deus? São essas perguntas principais que a gente vai estar respondendo nesses próximos slides. Então, a gente vai analisar primeiramente as palavras e as ações dos discípulos para poder responder sobre a questão da morte de Jesus. Então, de acordo com as palavras e as ações dos discípulos de Jesus, nós podemos perceber que após a sua morte, a sua crucificação, eles tinham um sentimento comum, eles estavam magoados e mortificados e eles estavam indignados contra a ignorância do povo que havia crucificado Jesus. E quando nós lemos Atos 7, 51, 53 na Bíblia, nós percebemos este ponto de forma bem clara, onde está escrito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então, aquele sentimento de indignação, magoado, mortificados que os discípulos de Jesus estavam, eles chamaram aquelas pessoas que crucificaram Jesus de traidores e de homicidas. Então, de acordo com essas palavras de Jesus, nós podemos começar a entender sobre aquelas perguntas, né? Será que a morte de Jesus na cruz era realmente inevitável? Será que ele veio para a morte ou ele veio para outra finalidade? Será que foi um resultado natural da predestinação de Deus? Quando nós olhamos uma outra evidência, outro ponto importante sobre a providência de Deus, nós podemos perceber que desde Abraão, passando por Moisés, Salomão, até a época de João Batista, Deus fez um trabalho bem concreto, bem minucioso de preparação para o Messias. Então Deus os educou, protegeu e disciplinou o povo escolhido e enviou profetas para poder preparar a vinda do Messias, que era Jesus. Então Deus fez todo um trabalho providencial, preparando para poder enviar Jesus, que era o Messias substancial. Então Deus, ele fez todo esse trabalho porque ele queria que as pessoas aceitassem, recebessem bem Jesus. Se fosse a única finalidade apenas morrer na cruz, Deus não precisaria ter feito cerca de 2000 anos de preparação, desde Abraão, passando por todos aqueles personagens da Bíblia, até chegar em João Batista, que era o maior dos profetas na época de Jesus, em preparação para Jesus. Então Deus queria que o povo pudesse receber bem, pudesse aceitar bem Jesus. Outro ponto que nós podemos analisar é as palavras e as obras do próprio Jesus. Quando nós observamos a Bíblia minuciosamente, nós podemos perceber que Jesus expressou em suas palavras e obras o desejo de levar as pessoas a acreditar que ele era o Messias. Por que Jesus esforçou para fazer com que as pessoas acreditassem nele? Porque Jesus sabia que isso era a principal intenção de Deus naquele momento. Então, quando as pessoas perguntaram para Jesus
o que eles deveriam fazer a fim de executarem as obras de Deus, a resposta de Jesus foi muito clara, está escrito em João 6:29. A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Então está muito claro, Jesus estava esforçando para que as pessoas acreditassem nele, porque a intenção de Deus, a vontade de Deus, assim como nós já vimos, Deus preparou todo um trabalho providencial a fim de que as pessoas pudessem aceitar, a fim de que as pessoas pudessem acreditar em Jesus. Então Jesus, não encontrando ninguém a quem apelar, chorou sobre a cidade de Jerusalém e indicou claramente a ignorância do povo que estava impedindo deles acreditarem nele. Quando nós lemos Lucas 19, do 41 ao 44, está expressando: tu não conheceste o tempo de tua visita. Jesus falou claramente, né, que Jerusalém não estava reconhecendo o tempo que ele estava sendo visitado. E visitado por quem? Visitado por Jesus. Jesus também lamentou-se pela descrença e obstinação do povo, dizendo em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, de acordo com essas palavras, nós podemos perceber qual era o tipo de recepção que as pessoas estavam fazendo para Jesus, quando ele disse que quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis juntar, assim como a galinha junta a ninhada debaixo das asas, ou seja, quantas vezes Jesus quis proteger, quis cuidar, e ele termina dizendo, e tu não quiseste. Então está indicando que as pessoas estavam descrentes e estavam ignorantes com relação a Jesus, não estavam entendendo e aceitando Jesus como Deus tinha planejado. Jesus censurou a sua ignorância que os impedia de acreditar nele, mesmo quando liam as Escrituras que davam testemunho sobre ele, e disse com grande tristeza, em João 5:39 ao 40, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então as pessoas, elas, mesmo estudando as palavras da Bíblia, estudando as Escrituras, as pessoas não estavam conseguindo compreender sobre Jesus, não estavam conseguindo entender sobre Jesus. E também disse com grande dor, em João 5:43 ao 46, vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Então ele disse claramente, eu vim em nome de Deus, eu vim enviado por Deus e vocês não me receberam. Então, de acordo com essas palavras de Jesus, fica muito claro que as pessoas não estavam cumprindo com a intenção de Deus, que era aceitar Jesus. Se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, pois de mim escreveu ele. Quando as pessoas começavam a comparar as palavras de Moisés, as palavras que estavam na Bíblia, no Antigo Testamento, com as ações e palavras de Jesus, Jesus disse claramente, se vocês realmente estivessem acreditando em Moisés, vocês também deveriam acreditar em mim, porque de mim escreveu ele. Então essas passagens mostram claramente que as pessoas não estavam entendendo, não estavam aceitando Jesus naquela época. Jesus realizou muitos milagres e sinais na esperança de que pudesse restaurar a fé do povo. Então, como as pessoas não estavam acreditando nas palavras e na própria vida de Jesus, ele começou a realizar sinais e milagres com a expectativa de que o povo pudesse acreditar. Então Jesus esforçou até o fim para que as pessoas pudessem acreditar nele, porque essa era a intenção de Deus, como nós vimos em algumas passagens anteriores, que Jesus disse claramente, a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Então Jesus começou a realizar milagres na esperança de recuperar a fé do povo. João 10:38, se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, através das obras de Jesus, Jesus queria que as pessoas acreditassem que Deus o tinha enviado como Messias. Então Jesus começou a fazer muitas coisas, como curar as pessoas, fazer vários tipos de milagres e sinais importantes para poder recuperar a fé do povo que estava falhando naquele momento. Contudo, eles o condenaram como alguém que estava possesso por Beelzebu, ao passo que viam as maravilhas operadas por ele. Então, quando Jesus fazia as suas maravilhas, os seus milagres, como por exemplo expulsava os espíritos maus das pessoas, como nós podemos ver em vários pontos na Bíblia, as pessoas falavam, Mateus 12:24, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa
os demônios. Então, mesmo que Jesus estava fazendo milagres, sinais e maravilhas no meio das pessoas, as pessoas estavam considerando que, ainda assim, ele era o príncipe dos demônios, por isso ele conseguia expulsar os demônios. Então, as pessoas não conseguiram acreditar em Jesus naquele momento, quando nós analisamos as palavras do próprio Jesus. Jesus, com grande indignação, profetizou que eles haveriam de sofrer. Em Mateus 23, do 13 ao 36, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, não é que Jesus estava julgando o povo com raiva ou com ódio do povo, mas Jesus percebeu que a descrença do povo já estava num nível tão grande que estava criando um fundamento negativo que Satanás poderia atrapalhar, Satanás poderia acusar o povo depois. Então ele explicou que as pessoas estavam fechando o reino dos céus, não só para si mesmos, mas também para as pessoas que estavam querendo entrar no reino dos céus. Então, de acordo com essas palavras de Jesus, nós podemos perceber claramente que a intenção de Deus era levar o povo a acreditar em Jesus. Por isso, lá em João 6,29, está escrito claramente: a obra de Deus é que acredite naquele que ele enviou. Por isso, Jesus esforçou-se para que as pessoas acreditassem nele. Então, se o povo judeu, se os judeus tivessem seguido a vontade de Deus e tivessem acreditado em Jesus, como era a intenção de Deus, que está escrito em João 6,29, seria impossível eles terem crucificado Jesus. Então nós chegamos a uma conclusão importante, que a morte de Jesus na cruz não foi uma predestinação de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias, mas a morte de Jesus na cruz, ela foi o resultado da ignorância e da descrença do povo judeu. Então, respondendo àquela pergunta que nós fizemos anteriormente, será que a morte de Jesus na cruz era inevitável? Não, não era inevitável. Na verdade, a intenção de Deus é que Jesus viesse para realizar o reino dos céus e não para passar pelo caminho da cruz. Então, Jesus veio para outra finalidade, não era um resultado natural da predestinação de Deus, mas pelo contrário, foi devido à ignorância e à descrença do povo que não conseguiu entender, não conseguiu aceitar que Jesus era o Messias naquele tempo. Se a morte de Jesus na cruz fosse predestinação de Deus, como poderia o próprio Jesus, que é santo, o próprio Jesus, que é um homem aperfeiçoado, que é um só corpo com Deus e sente exatamente o que Deus sente, como poderia o próprio Jesus ter orado até 3 vezes para que o cálice da morte passasse dele? Em 3 momentos na Bíblia, Jesus pediu para Deus, como nós podemos ver em Mateus 26, 39, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Então Jesus, que era um só corpo com Deus, ele estava pedindo para Deus, se é possível, evite a morte na cruz. Então algumas pessoas interpretam isso, que Jesus, como um ser humano, que tem o corpo físico igual nós, Jesus estava com medo de passar pela cruz. Jesus estava com medo, por exemplo, da dor física e etc. Só que na história da humanidade nós percebemos que na história de vários patriotas, eles morreram de forma até mais dolorosas e nenhum deles ficaram com medo. Então como que nós podemos imaginar que Jesus estava pedindo para livrar a cruz porque ele estava com medo, por exemplo, de dor física? Nós não podemos imaginar que Jesus seria mais fraco do que essas pessoas. Então, na verdade, quando Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, de maneira alguma ele estava preocupado com a sua própria dor, com o seu próprio sofrimento ou com o seu próprio corpo físico, porque se fosse a intenção de Deus, ele passaria pela cruz não só uma vez, mas ele passaria 1000 vezes pela cruz sem nenhum problema. Então Jesus estava preocupado com 3 pontos muito importantes. Primeiro, estava preocupado com Deus, que tinha se esforçado tanto para estabelecer o reino dos céus. E ele sabia que através da morte na cruz, o reino do céu teria que ficar para a segunda vinda, depois de milhares de anos. Ele também estava preocupado com o ser humano, que haveria de prolongar o seu sofrimento até a segunda vinda do Messias. E também estava preocupado com o próprio povo de Israel, que não estava aceitando, porque eles haveriam de sofrer imensa perseguição, como nós sabemos que aconteceu depois com o povo judeu. Então Jesus, por esses 3 pontos, por Deus, pelo ser humano e pelo povo de Israel, ele pediu para Deus que, se fosse possível, evitasse a morte na cruz. Mas naquele momento, quando ele passou pela cruz, nem pelo poder de Deus era possível mais evitar que ele passasse. Então nós vamos entender o que aconteceu, porque
mesmo o povo, porque depois da morte de Jesus na cruz, o povo de Israel, ele acabou declinando, a nação de Israel, o povo judeu, não desenvolveu como uma nação que recebeu o Messias e fez a vontade de Deus. Pelo contrário, o povo de Israel declinou. Então, devido ao fato da nação de Israel ter declinado, é mais uma evidência concreta de que a morte de Jesus na cruz não era a intenção de Deus. E quando o povo entregou Jesus para a crucificação, não estavam fazendo a intenção de Deus, mas estava agindo contra a vontade de Deus. Então, foi profetizado que Jesus deveria estabelecer o reino eterno, ou o reino do céu. Deus chamou os israelitas para estabelecer esse reino eterno junto com Jesus, depois de 2000 anos de tribulações que o povo israelita passou. Então, Isaías 9, 6, 7 está dizendo: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Estava se referindo a Jesus. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Tudo isso está se referindo a Jesus. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, de acordo com essa passagem de Isaías 9, 6, 7, nós percebemos que a intenção de Deus, a predestinação de Deus, era que Jesus, junto com o povo de Israel, pudesse estabelecer esse reino eterno, o reino do céu. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando nós vemos também Lucas 1,31, um anjo apareceu a Maria antes de conceber Jesus e fez uma predição semelhante. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, este reino que não terá fim foi planejado por Deus para que Jesus realizasse junto com o povo de Israel. Mas quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós percebemos que depois da crucificação de Jesus, por causa do pecado de ter entregado Jesus à crucificação, o povo judeu perdeu seu qualificativo de povo escolhido e foi espalhado sofrendo perseguição pelo mundo inteiro. Então, devido ao declínio da nação de Israel, do povo de Israel, é mais uma prova concreta de que Jesus não veio para morrer na cruz. O limite da salvação através da redenção pela cruz e a finalidade do segundo advento. Então, até agora nós compreendemos, de acordo com as palavras de Jesus, com as palavras dos próprios discípulos de Jesus, de acordo com a providência de Deus, e o fato de que a nação de Israel não prosperou depois da crucificação de Jesus, não conseguiu realizar aquele reino eterno que Deus havia prometido nas profecias bíblicas. Então, nós percebemos que a morte de Jesus na cruz não foi a intenção primária de Deus para tê-lo enviado na terra. Mas, por outro lado, nós não podemos negar o benefício da morte de Jesus na cruz. Então, a morte de Jesus na cruz produziu redenção, produziu salvação, só que teve um limite, não cumpriu 100% plenamente o que ele veio para cumprir. Por isso surgiu a necessidade de uma segunda vinda. Então nós vamos estudar sobre isso agora. Até qual ponto a morte de Jesus na cruz produziu a redenção, a salvação, e qual é a finalidade do Senhor do segundo advento. Então, o limite da salvação através da redenção pela cruz e a finalidade do segundo advento. A finalidade da vinda de Jesus como Messias. Como nós vimos no princípio da criação, o ser humano foi criado tanto no espírito quanto no corpo. Então a criação foi no espírito e também no corpo. Está escrito em Gênesis 2:7. Deus primeiro criou a carne do homem na terra e depois soprou em seu nariz o fôlego de vida e o fez alma viva. Então a criação foi no espírito e também na carne. Como nós já escutamos também na queda do homem, também aconteceram a queda espiritual e a queda física. O relacionamento de Adão e Eva, o relacionamento sexual de Adão e Eva foi a queda física, e o relacionamento entre o arcanjo Lúcifer e Eva foi a queda espiritual. Então a queda aconteceu na parte espiritual e física. Então significa que a salvação, a redenção, também deve ser nos dois aspectos. Nos dois aspectos, a salvação deve ser espiritual e também física. Então Jesus veio para dar a salvação tanto espiritual quanto fisicamente para a humanidade, para as pessoas. Então, como que Deus planejou dar a salvação para a humanidade? Qual era o plano original de Deus? Jesus veio tanto com o seu espírito como o seu corpo aperfeiçoado, como ser humano
aperfeiçoado. Então, se as pessoas tivessem acreditado em Jesus a ponto de tornarem-se um só corpo com Ele, como está dizendo na Bíblia, se eles fossem enxertados em Jesus, então o que iria acontecer? Jesus veio na carne para dar a salvação tanto física quanto espiritual. Então, através do Espírito de Jesus e através do corpo de Jesus, poderia dar a salvação tanto do espírito quanto da parte física do ser humano também. Mas para isso as pessoas precisariam acreditar em Jesus, tanto em espírito quanto no corpo físico. Aí eles ganhariam a salvação espiritual e física. Então, através do Espírito de Jesus, ele iria limpar o espírito do ser humano e, através do corpo físico, limpar a parte física, o pecado da parte física do ser humano. Esse era o plano original de Deus. Então, o ser humano iria se tornar um ser humano aperfeiçoado, livre do pecado original. Por isso, quando nós vemos na Bíblia, João 15,5 está dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, Jesus estava dando ênfase que as pessoas deveriam enxertar nele, como aquela árvore da vida que nós vimos na conferência da queda do homem. João 14,20, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Jesus está dando ênfase na necessidade das pessoas tornarem-se unidas em um só corpo com ele. Então esse era o plano original de Deus, através de Jesus, do seu corpo físico e do seu espírito, salvar o espírito e o corpo do ser humano, tirando o seu pecado original e assim trazendo o homem de volta para o seu estado original. Então esse era o plano original. Então o que aconteceu, o que ocorreu e qual foi o seu resultado? Devido à falta de fé do povo, levou Jesus até a crucificação. O corpo de Jesus, ele foi entregue na cruz. Então, a salvação física não foi possível realizar, apenas o fundamento para a salvação espiritual foi realizada e a salvação física não foi possível. Então, apenas a salvação espiritual não eliminou o pecado original do ser humano e o ser humano continua gerando filhos com o pecado original, porque o nosso corpo físico ainda está exposto à invasão de Satanás devido ao pecado original. Então as pessoas são incentivadas a levar uma vida que nega os desejos da carne. Mesmo as pessoas religiosas têm uma luta forte contra os desejos do corpo físico, os desejos da carne. O motivo é porque o pecado original permanece ainda e por isso Satanás pode invadir. Então o ser humano, ele ganhou o fundamento para a salvação espiritual através da cruz de Jesus. Esse foi o limite da salvação. Por outro lado, a salvação física permaneceu para acontecer somente na época da segunda vinda, na época do Senhor, do segundo advento. Então, a expectativa de todo ser humano, de todos nós, inclusive aquelas pessoas religiosas que estão lutando para poder livrar desse pecado, esses desejos do corpo ou desejos da carne, a melhor expectativa dessas pessoas é esperar que o Senhor do segundo advento retorne e com isso poderá livrar o seu pecado original também da parte física. Nós podemos verificar a veracidade dessas informações quando nós vemos na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,17, onde diz: orai sem cessar. Significa que o pecado original ainda está permitindo Satanás invadir. Por isso nós devemos estar constantemente orando para impedir Satanás invadir, para evitar cair em tentação. Romanos 7, 22, 25, assim eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo claramente que pelo seu espírito, pela sua parte interna, pela sua mente, ele consegue fazer a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus, sentindo felicidade na vontade de Deus. Mas ele vê na sua própria carne, no seu corpo físico, outra lei que batalha contra a lei do seu entendimento e o empurra para o pecado. Então isto mostra de forma muito clara que no nosso corpo físico a salvação ainda está faltando. O pecado original permanece empurrando as pessoas para o pecado. 1 João 1, 8 ao 10, João confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aparentemente nós podemos ver um tipo de contradição, porque quando João Batista batizou Jesus, ele disse claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo significa eliminar completamente o pecado, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, tirando o pecado original do ser humano. Mas mesmo depois da crucificação de Jesus, como nós vimos, o apóstolo Paulo fala que no seu corpo físico
os desejos da carne ainda o está empurrando para o pecado. Também o apóstolo João disse que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, mesmo depois da crucificação de Jesus, o pecado continua no ser humano. Então, alguma coisa errada aconteceu, como nós acabamos de explicar. Devido à morte de Jesus na cruz, apenas a parte da salvação espiritual foi conseguida. A parte da salvação física permaneceu para a segunda vinda. Então, Jesus deve voltar para dar a salvação completa. Cristo deve vir novamente à terra para realizar a salvação, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, e dar a redenção do pecado original, ou seja, tirar o pecado original. Por esse motivo, a vinda do Senhor do segundo advento deve ser na forma do nascimento com carne. Assim, deve ser o nascimento com carne na terra, assim como Jesus veio na primeira vinda. Então, quando o Senhor do segundo advento vier, tanto o seu espírito quanto o seu corpo físico poderá limpar o ser humano, dar a salvação física e a salvação espiritual, e assim cortar a influência que Satanás tem na humanidade. Então, a nossa expectativa principal é que ocorra a volta de Cristo através do seu segundo advento para completar aquele trabalho que Jesus começou 2000 anos atrás, e por causa da descrença do povo judeu, entregaram Jesus à crucificação e ele foi impedido de realizar completamente os dois aspectos da salvação. Por isso, ficou para a segunda vinda. Duas espécies de profecias com respeito à cruz. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que existem dois tipos de profecias com relação à cruz. Então, se a crucificação de Jesus não foi o resultado da predestinação de Deus, por que existem passagens na Bíblia que estão prevendo o sofrimento de Jesus? Quando nós lemos Isaías 53, todo o capítulo 53 está falando sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Por exemplo, Isaías 53, 7 está dizendo: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por exemplo, então todo esse capítulo de Isaías está falando sobre o sofrimento de Jesus. Então, se não era a intenção de Deus, por que na Bíblia estava prevendo o sofrimento de Jesus? Só que quando nós olhamos também passagens de Isaías 9, 6, 7, Isaías 11, 60, assim como Lucas 1, 31, 33, também está falando sobre o estabelecimento do reino dos céus através de Jesus. Então, por que existem dois tipos de profecia? Uma prevendo que Jesus iria realizar o reino dos céus e outra prevendo que Jesus iria sofrer na cruz, por exemplo. Então, a razão por que existem dois tipos de profecias é por causa da porção de responsabilidade humana. Quando nós estudamos no princípio da criação, ficou muito claro na seção 5 sobre a porção de responsabilidade humana, onde Deus deu uma parte para o ser humano que corresponde, como está mostrando no gráfico, a 5%. E esse 5%, Deus não interfere de nenhuma forma nessa parte do homem. Então, dependendo do cumprimento da porção de responsabilidade humana, só uma das duas profecias poderia ser realizada. Então, era inevitável que Deus desse dois tipos de profecia com respeito à realização da sua vontade, porque Deus não tem como saber se o ser humano iria cumprir a sua parte ou não. Então, Deus estava prevendo os dois tipos de resultado. Se o ser humano tivesse cumprido a sua responsabilidade, então iria realizar o reino do céu na terra. Caso o ser humano falhasse na sua porção de responsabilidade, então iria causar o sofrimento de Jesus. Então, a responsabilidade de Deus era enviar o Messias, preparar todo o caminho para enviar o Messias. Esta era a parte de Deus, não tinha como o ser humano fazer. E de fato Deus fez, começando logo após a queda, trabalhando durante 4.000 anos bíblicos, começando a partir de Abraão, ali uma preparação mais intensa, passando por Moisés. Deus estava preparando para enviar o Messias. Esta era a responsabilidade de Deus, 95%. A responsabilidade do ser humano, por outro lado, era acreditar no Messias, aceitar o Messias que Deus havia enviado. Então, se o povo judeu tivesse acreditado no Messias, eles teriam realizado a vontade de Deus em glória. Teria acontecido tanto a salvação física quanto a salvação espiritual, e o reino do céu poderia ter sido realizado. Mas se por acaso eles não cumprissem a sua porção de responsabilidade
e não acreditassem no Messias, então o sofrimento de Jesus na cruz iria acontecer. Esse é o motivo porque Deus não podia deixar de colocar dois tipos de profecias na Bíblia, uma prevendo o sofrimento e a outra prevendo o estabelecimento do reino dos céus por meio de Jesus. Versículos bíblicos escritos como se a crucificação de Jesus fosse inevitável. Então, uma vez que nós entendemos agora claramente que a missão de Jesus não foi morrer na cruz e mostramos por várias evidências porque não foi assim, então nós temos que explicar aqueles versículos que aparentam que era a predestinação de Deus a morte de Jesus. Por exemplo, quando nós lemos em Mateus 16, 23, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz, ele disse: afasta-se de mim, Satanás. Então, algumas pessoas podem interpretar, se não era a intenção de Deus que Jesus passasse pela cruz, por que ele considerou, porque ele falou que Pedro estava com Satanás, quando Pedro tentou impedi-lo de passar pela cruz. Então tem uma explicação muito clara que a primeira intenção de Deus, o primeiro plano de Deus, era que Jesus viesse, as pessoas mostrassem uma fé acreditando em Jesus, por isso eles poderiam ganhar a salvação física e a salvação espiritual, que seria a liquidação do pecado original e estabelecimento do reino dos céus, tanto na terra quanto no céu. Então este era o primeiro plano de Deus. Só que para realizar o primeiro plano de Deus, isso está condicionado à parte do ser humano. O ser humano deveria fazer também a sua parte de responsabilidade. Esta era a primeira intenção de Deus. O que aconteceu como segundo plano, ou como segunda opção? Jesus veio, as pessoas faltaram fé em Jesus. Então a parte do ser humano não foi feita. Então, se mesmo assim Jesus desse a sua vida por nós, passando pela cruz, pelo menos o fundamento da salvação espiritual seria realizado, mas a salvação física não seria feita naquele momento. Então, como o povo já havia faltado fé em Jesus, naquela altura não tinha mais como recuperar essa falta de fé do povo, então Satanás estava tentando realizar um terceiro caso, que seria, mesmo estando Jesus aqui na terra, as pessoas iriam faltar fé e iria fracassar o caminho da cruz. Então, o ser humano não iria receber nem a salvação espiritual e nem a salvação física. Então, entre os três casos, o original é que Deus queria que fosse realizado o primeiro plano de Deus, salvação física e espiritual, mas isso dependia da fé do povo também. Deus não podia realizar apenas pelo seu poder, pelo seu amor. Como o povo faltou a fé, Deus tentou realizar pelo menos a parte da salvação espiritual. E para isso, Jesus tinha que entregar o seu corpo na cruz, para poder realizar esse segundo plano. Então, naquele momento, a providência já tinha mudado. O plano já não dava mais para realizar o primeiro plano, tinha que mudar para o terceiro plano. Por esse motivo foi que quando Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz, ele disse: afasta-se de mim, Satanás. Então, essa passagem de forma alguma prova que Jesus veio para morrer na cruz, mas, como nós compreendemos agora, mostra que naquela altura, apenas o segundo plano da salvação espiritual, através da morte de Jesus na cruz, poderia ser realizada. Também quando nós olhamos na Bíblia, João 19:30, quando na cruz Jesus disse: tudo está consumado. Então, isso não significa que a finalidade total da providência da salvação tinha sido atingida na cruz, mas significa que ele havia terminado o estabelecimento da base, do fundamento para a providência da salvação espiritual através da cruz, como nós falamos agora. Naquele momento, quando Jesus estava passando pelo caminho da cruz, naquele momento era a intenção, tanto de Deus quanto de Jesus, mas porque o primeiro plano já tinha falhado. Então, naquele momento, a descrença do povo já era inalterável. Então, Jesus queria, pelo menos, dar a salvação espiritual, deixando a providência da salvação física para o tempo do segundo advento. Então, essas passagens não podem ser usadas de uma forma que prova, que mostra que Jesus veio para morrer na cruz, mas nós devemos compreender desta forma. Então, para ter uma fé correta, para entender claramente as mensagens que está na Bíblia, nós devemos estabelecer um relacionamento direto com Deus em espírito, através de oração profunda. Quanto mais nós oramos com coração sincero, coração aberto para Deus, Ele pode nos responder sobre esses assuntos, esses mistérios da Bíblia. Devemos ler a Bíblia com uma visão correta para poder encontrar a verdade. Por isso, João 4:24 está dizendo que nós devemos adorar a Deus tanto em espírito quanto em verdade. Então, até hoje, as pessoas
pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. A primeira razão é porque essas pessoas não conheciam a finalidade fundamental da vinda de Jesus como Messias, que é realizar o reino do céu na terra, e as pessoas também achavam que só a salvação espiritual era a única missão de Jesus. Então, por esses dois pontos, as pessoas pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo unicamente para morrer na cruz. Então, através deste estudo do princípio divino, nós podemos compreender com a visão mais ampla, mais aberta da providência de Deus sobre a situação de Jesus. Então, Jesus, lamentando tal ignorância do povo, que ele poderia prever que poderia acontecer no futuro, ele disse em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus, ele viu o que tinha acontecido com ele, e ele já podia prever que na volta de Cristo, no segundo advento, as pessoas também poderiam faltar a fé no retorno de Cristo. Então, definitivamente, Jesus não veio para morrer na cruz. Se perguntarmos diretamente a Jesus através de comunicação espiritual, nós podemos ver o fato até mais claramente. Seção 2, o segundo advento de Elias e João Batista. Então, até agora nós entendemos claramente sobre a questão de que Jesus não veio para morrer na cruz, e sabemos que toda a humanidade tem uma responsabilidade nesse assunto, né? Principalmente o povo judeu, mas a humanidade em geral, naquela época, tem a condição de ter rejeitado Jesus. É aquele pecado coletivo que nós mencionamos na queda do homem. Só que dentro das pessoas que estavam naquela época prontas para recepcionarem Jesus, tinha algumas pessoas que estavam ainda mais preparadas, tinham uma missão maior de ajudar Jesus na sua missão. E dentro dessas pessoas principais que deveriam ajudar Jesus, tinha uma pessoa que era a mais especial para poder ajudar Jesus na sua missão. E essa pessoa era João Batista. Então, nessa sessão, a gente vai entender até que ponto João Batista cumpriu a sua responsabilidade, a sua missão dada por Deus, e até que ponto ele falhou nessa missão. A tendência do pensamento judeu com respeito ao segundo advento de Elias. Então nós temos que entender sobre a questão do segundo advento de Elias para nós compreendermos qual era a verdadeira missão e até onde João Batista cumpriu a sua parte. Então, Malaquias 4:5, o profeta Malaquias disse que eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Então o profeta Elias, ele havia morrido 900 anos antes de Jesus. Em 2 Reis, na Bíblia, está dizendo que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então as pessoas, baseado nessa passagem de Malaquias, que falava que antes da vinda do Messias, Elias deveria voltar, as pessoas estavam aguardando que Elias tinha que chegar na terra primeiro. Então, assim como a Bíblia falava que ele subiu ao céu, as pessoas estavam aguardando que ele desceria do céu também, talvez numa carruagem de fogo ou nas nuvens. Então, o povo judeu tinha uma expectativa de que Elias voltaria primeiro. Essa é a mesma expectativa que os cristãos têm hoje com relação à volta de Jesus das nuvens. Então, quando Jesus chegou na terra, na posição de Messias, as pessoas não tinham ouvido falar de Elias, não tinha notícia sobre a vinda de Elias. Então, de repente, Jesus apareceu como Messias e isso causou uma grande confusão em Jerusalém naquela época, porque as pessoas estavam baseando-se na passagem de Malaquias, que falava que o profeta Elias deveria vir primeiro. E assim, Jesus apareceu dizendo-se como Messias. Então as pessoas ficavam com dúvida. E cadê o Elias que deveria vir primeiro? Então os discípulos de Jesus, eles eram confrontados sobre esse assunto. Como nós podemos ver aqui em Mateus 17, 10, 13. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o Elias que deveria vir primeiro, Jesus falou que João Batista era o Elias que deveria vir. Então, para os discípulos de Jesus que tinham união de coração com Jesus, estavam próximos de Jesus, era fácil acreditar simplesmente na palavra, na afirmação de Jesus.
Mas aquelas pessoas que estavam duvidando de Jesus, eles foram perguntar para João Batista se ele era realmente aquele Elias que Jesus tinha falado. E como nós podemos ver na Bíblia, João 1:21, o próprio João negou ser o Elias. E perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Então, essa dúvida, esta negação de João Batista causou a descrença do povo e acabou levando Jesus para a crucificação. Então, diante dessa negação de João Batista, dizendo que não era o Elias, mesmo após Jesus ter indicado que ele era o Elias, levou o povo judeu a uma situação muito difícil. Então, qual foi o caminho, a situação do povo judeu naquele momento? Eles ficaram com um dilema para resolver. Então, de acordo com as palavras de Jesus, ele estava dizendo que João Batista é o Elias. Mas João Batista tinha dito que não, eu não sou o Elias. Então, nas palavras de quem eles deveriam acreditar naquele momento? Isso dependia de qual dos dois parecesse mais digno de fé aos olhos do povo. Então, quando a gente compara a visão do povo com relação a Jesus e a visão do povo com relação a João Batista, nós podemos compreender em qual dos dois era mais fácil eles acreditarem naquela época. Quando nós olhamos a situação de Jesus, como Jesus se parecia aos olhos do povo judeu daquela época. Jesus ele parecia ser um jovem pobre e ignorante. É assim que as pessoas viam Jesus naquele tempo. Inclusive, tem passagem na Bíblia que eles questionam como Jesus pode saber letras, uma vez que ele não estudou. Então, era um jovem pobre, parecia ser um jovem ignorante aos olhos do povo. Também ele parecia ser um blasfemador de Deus quando ele dizia que eu sou filho de Deus, quando ele dizia que aquele que quer ver Deus, olhe para mim. Então, essas afirmações de Jesus que para nós hoje, nós sabemos que claramente faz sentido pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus, ser um com Deus, pode até ser chamado de Deus tranquilamente, mas para as pessoas daquela época isso parecia uma blasfêmia muito forte. Parecia ser um destruidor das leis mosaicas. Enquanto as leis diziam que deveria apedrejar a mulher se fosse pega em adultério, Jesus perdoou e não permitiu as pessoas jogarem pedra nela. Então parecia que estava indo contra, violando as leis. Enquanto as leis proibia trabalhar no sábado, Jesus permitiu seus discípulos trabalharem no sábado também sem problemas. Então parecia ser um destruidor, estava confrontando as leis mosaicas aos olhos do povo daquela época. Ele parecia ser um destruidor da moralidade. Tem aquela passagem onde Jesus permitiu a mulher adúltera lavar os seus pés e secar com o cabelo. Então as pessoas vendo essa situação, as pessoas não poderiam acreditar de forma fácil em Jesus. Então ele parecia ser um jovem pobre, ignorante, parecia ser um blasfemador de Deus aos olhos do povo, parecia ser um destruidor das leis mosaicas e um destruidor da moralidade na sociedade naquela época. E como as pessoas viam João Batista, como João Batista se parecia aos olhos do povo. João Batista era filho de Zacarias, o sumo sacerdote, ele era de uma família distinta, uma família famosa. João Batista teve milagres no seu nascimento. João Batista levou uma brilhante vida de fé e disciplina no deserto, tanto é que as pessoas até pensavam que ele poderia ser o Messias. Então, comparando a maneira que as pessoas estavam vendo Jesus e a maneira com que eles estavam vendo João Batista, era muito mais fácil eles acreditarem em João Batista. Então, aquela situação conflitante que as pessoas estavam, que Jesus disse que João Batista era o Elias e ele disse que eu não sou. As pessoas não acreditaram em Jesus e as pessoas acreditaram nas palavras de João Batista. Então, a conclusão era que o Elias ainda não veio. Aquele Elias que deveria vir antes do Messias ainda não veio. Então as pessoas ficaram numa situação muito difícil, porque eles tiveram que fazer uma escolha tremendamente difícil. Porque se Jesus fosse o Messias, como ele estava dizendo, como seus seguidores estavam dizendo que era, então significava que a profecia da Bíblia deveria estar errada, deveria estar equivocada. Por outro lado, como a Bíblia diz que o Messias vem apenas depois de Elias, e João Batista disse que ele não é o Elias, portanto o Elias ainda não veio, significa que Jesus então seria um falso Messias. Então as pessoas ficaram numa situação, Jesus ou a Bíblia? Ficaram nesse dilema para resolver devido a essa negação
de João Batista. Como as pessoas não podiam ignorar a profecia da Bíblia, eles foram compelidos à descrença em Jesus. Mas tudo foi desencadeado com esse não, com essa negação de João Batista. Então nós vamos entender sobre a descrença de João Batista. Por que ele disse que não era o Elias? Porque ele não cumpriu essa parte importante da sua missão perante Jesus. Então, João Batista tinha a missão de conectar o povo com Jesus. João Batista estava bem conectado com o povo, tanto é que na Bíblia mostra que as pessoas se perguntavam se o próprio João Batista poderia ser o Messias. Então João Batista tinha o coração do povo, ele já tinha conquistado o povo. E João Batista deveria unir com Jesus, então poderia levar o povo para Deus. Como o povo respeitava bastante João Batista, se ele tivesse declarado que ele era o Elias, todo o povo poderia ter vindo para Jesus. Então aquele não de João Batista acabou desligando não só João Batista, mas desligando o próprio povo de Jesus também. Então até o fim, João Batista negou ser o Elias. Esta foi a causa principal que fechou o caminho do povo para poder conectar com Jesus. Então João Batista, quando nós olhamos essas passagens da Bíblia, nós podemos perceber que ele sabia, de certa forma, que ele era o Elias, ou que ele estava cumprindo a missão de Elias. Em João 1,23, João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Lembrando o que Isaías tinha dito, Isaías disse que antes que o Messias viesse, Elias deveria vir primeiro para preparar o seu caminho, e o próprio João Batista está dizendo, assim como Isaías já disse, eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista sabia claramente sobre a sua missão de Elias. João 3,28 também, vós mesmos que sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então ele sabia claramente que ele veio para preparar o caminho para Jesus e que ele veio para cumprir a missão de Elias, como o profeta Isaías havia falado. Então João Batista tinha ciência de que ele era o Elias. João Batista era um profeta inteligente, era o maior de todos os profetas que foi enviado por Deus. Então ele sabia claramente sobre a sua missão. Então ele deveria ter declarado que era o Elias, mesmo que naquele momento ele tivesse com um pouco de dúvida, devido ao fato de Jesus ter dito que ele era o Elias, ele deveria ter declarado que ele era o Elias também. Então, quando João Batista negou o testemunho de Jesus, que estava dizendo que ele era o Elias, isso causou grande tristeza de Jesus para com João Batista, porque ele estava vendo que João Batista estava falhando, e também causou uma tristeza de Deus, vendo Jesus nessa situação tão complicada. Deus já podia prever o que iria acontecer com Jesus logo após essa negação, essa descrença por parte de João Batista. Então, João Batista tinha duas missões principais perante Jesus. A primeira missão é a missão como testemunha de Jesus. E quando ele batizou Jesus e ele testificou sobre Jesus, ele cumpriu essa missão. A primeira missão ele cumpriu de forma vitoriosa. Ele disse que, quando ele batizou Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele informou as pessoas que Jesus era o Messias. Essa parte ele fez. Só que qual que era a próxima missão? Logo após João Batista ter batizado Jesus e ter revelado para as pessoas que ele era o Messias, qual que era o próximo passo, o próximo estágio da missão de João Batista? O próximo passo, ele deveria ter servido Jesus como um discípulo. Quando nós lemos na Bíblia, em Lucas 1,75, o anjo disse a Zacarias, que o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Este menino está se referindo a João Batista, porque há de ir ante a face do Senhor e preparar o seu caminho. Então, está dizendo claramente sobre qual era a missão de João Batista depois de ter testificado sobre Jesus. Deveria servir Jesus e unir com Jesus, e assim eles poderiam caminhar juntos, e João Batista iria abrir o caminho e preparar o caminho para Jesus. Esta era a missão clara da vida de João Batista. Por isso Deus preparou e fez com que João Batista crescesse, se tornasse o maior de todos os profetas, para que ele pudesse servir Jesus deste ponto de vista. Só que João Batista, logo após batizar Jesus,
nós podemos ver na Bíblia que ele continuou batizando separadamente de Jesus. Ao contrário de se tornar o primeiro discípulo de Jesus, de ter servido Jesus e seguido Jesus, ele começou a batizar outro grupo de pessoas separadamente de Jesus. Então isso causou uma grande confusão naquelas pessoas, tanto nas pessoas que iam batizar com Jesus, quanto nas pessoas que iam batizar com João Batista. Está escrito em João 3,25 na Bíblia que os discípulos de Jesus e de João Batista, eles até brigavam, discutiam entre si para ver qual dos batismos purificavam mais. Então isso era completamente desnecessário, porque depois de João Batista ter batizado Jesus, se ele tivesse unido e seguido Jesus como seu discípulo e não começado a batizar novamente separado de Jesus, não iria causar esse tipo de confusão na mente das pessoas. Então as pessoas que estavam seguindo João Batista perguntavam a João Batista: aquela pessoa que você disse que é o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está batizando do outro lado do rio. O que nós devemos fazer? Será que nós devemos ir com ele? Então João Batista, ele respondia para essas pessoas que perguntavam, né? Está escrito em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando nós olhamos essa frase sem um entendimento mais concreto e mais profundo do princípio divino, nós podemos entender isso como um ato de humildade muito grande de João Batista. Só quando nós analisamos desse ponto de vista providencial, nós percebemos que não foi bem assim, porque se João Batista está dizendo que é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele está indicando que ele estava disposto a tomar um caminho diferente do caminho de Jesus. Porque se ele estivesse unido em um só corpo com Jesus, se Jesus crescesse, ele também iria crescer junto com Jesus. E se Jesus diminuísse, ele iria diminuir também junto com Jesus. Então, quando ele disse assim, é preciso que ele cresça e eu diminua, nós podemos entender também o contrário. Se por acaso João Batista crescesse, naturalmente Jesus iria diminuir. Então João Batista não teve o mesmo destino que Jesus. Ele não estava disposto naquele momento a tomar o mesmo destino de Jesus. E infelizmente depois dessa falha em unir e servir a Jesus, João Batista ele foi preso. Porque ele continuou fazendo o seu trabalho, mas já não era mais intenção de Deus. Até João Batista encontrar com Jesus, João Batista estava sendo guiado plenamente, 100% inspirado por Deus. Mas depois que ele separou de Jesus, ele já estava agindo por si mesmo, simplesmente pelo seu pensamento humano. Então ele foi interferir na questão da vida amorosa do rei e ele acabou sendo preso, mas já estava com um ponto de vista humano sobre isso. E na prisão, ele pediu para que um de seus discípulos fosse até Jesus e perguntasse para Jesus. Então, essa passagem de Mateus 11:3 mostra claramente que o próprio João Batista, infelizmente, não estava acreditando em Jesus, onde ele manda o seu discípulo perguntar para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou nós devemos esperar por outro? Então, isso mostra muito claro que o próprio João Batista estava duvidando de Jesus. Mas nós podemos nos perguntar, mas João Batista não havia batizado Jesus? E quando ele estava batizando Jesus, a voz de Deus desceu para ele e disse claramente: eis o meu filho amado. Então Deus já tinha revelado diretamente para João Batista sobre o fato de Jesus ser o Messias. Então nesse momento, quando João Batista estava duvidando de Jesus, ele estava agindo puramente no seu ponto de vista humano e não mais inspirado por Deus. Então o discípulo foi até Jesus e perguntou. Só que Jesus sabia que João Batista, desde o ventre, ele foi escolhido para a missão de servir Jesus, como está escrito em Lucas 1:75. Ele levou uma vida ascética no deserto a fim de preparar o caminho para Jesus. E primeiro Deus avisou para ele. Antes de avisar para outras pessoas, Deus avisou para o próprio João Batista. Então, nessas circunstâncias, Jesus não podia simplesmente responder para João Batista: sim, fala para ele que eu sou o Messias. Se Jesus simplesmente respondesse isso, Jesus estaria interferindo na porção de responsabilidade humana de João Batista e, mesmo depois que o próprio Deus já tinha dito para João Batista que Jesus era o Messias, será que simplesmente se Jesus dissesse: sim, eu sou o Messias, será que isso iria mudar completamente a mentalidade e o pensamento de João Batista? Naquela altura das coisas, com certeza não mudaria mais. Então Jesus não pôde dizer claramente: fala para ele que eu sou o Messias. Isso não iria resolver naquele momento. Então Jesus respondeu indignadamente, em um tom de admoestação,
dizendo em Mateus 11, 4, 5, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciada a boa nova. Então, quando Jesus disse aos pobres é anunciada a boa nova, isso está se referindo diretamente a João Batista. Ele não está dizendo diretamente aos pobres na questão material, mas aquelas pessoas com um coração mais simples, que não têm aquelas posições tão altas que naquele momento João Batista estava desfrutando. Então, essa passagem foi claramente relacionada a João Batista, que aos pobres é anunciada a boa nova. Aquelas pessoas que estão dispostas, com o coração aberto, Jesus poderá dizer as suas palavras de verdade. Então, devido à falta de fé de João Batista, então João Batista fechou o caminho, não só o seu próprio caminho, mas o caminho do povo judeu e também o caminho dos sacerdotes, dos escribas, de todos aqueles líderes. Então, depois dessa negação de João Batista, o povo não conseguiu mais unir com Jesus. Aqueles líderes que respeitavam João Batista também não respeitavam mais a Jesus. Então Jesus disse em Mateus 11:6, também se referindo a João Batista, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Jesus está dizendo claramente que João Batista estava escandalizando dele. Então Jesus predisse o destino de João Batista, dizendo indiretamente que aquele que escandalizasse dele não poderia desfrutar da bem-aventurança, por maior que ele fosse. Então, nessa passagem fica muito claro que houve este ponto, né, de falha. Então, depois da negação de João Batista, do povo judeu, da negação dos líderes judeus, Jesus saiu vagando pela costa marítima da Galileia e juntando para seus seguidores, pescadores, publicanos, meretrizes. Então, o primeiro trabalho que Deus tinha intenção era que João Batista, aqueles líderes do povo judeu, pudessem unir com Jesus. Depois as palavras de Jesus iriam chegar de forma mais fácil no mundo todo. Mas como esse caminho foi fechado, Jesus começou a pegar aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que de alguma forma não estavam tão preparadas para segui-lo e para servir, mas não tinha outra opção. Então, naquele momento providencial, Jesus precisava mais de uma pessoa com capacidade de guiar 1000 pessoas, por exemplo, João Batista e outros líderes, do que 1000 pessoas que apenas o seguissem cegamente. Mas naquele momento não tinha como, Jesus tinha que procurar outros seguidores no meio das pessoas mais simples, porque as pessoas tinham falhado. Então, a missão de João Batista, ele tinha 5 missões principais. Era testificar sobre Jesus, quer dizer, testemunhar sobre Jesus, explicar para o povo que Jesus era o Messias. Essa parte ele fez, ele cumpriu. A segunda missão, que era ligar o povo a Jesus, João Batista acabou não fazendo. Deveria ser o primeiro discípulo de Jesus, ele também não fez. E deveria evangelizar com Jesus na vida e na morte, ele também não fez essas outras missões. Então, Mateus 11:11 está escrito, em verdade vos digo, Jesus disse, né? Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Então, essas palavras de Jesus estão indicando claramente que João Batista não cumpriu a sua missão 100%. João Batista testificou Jesus diretamente, então, desse ponto de vista, ele era o maior de todos, mas como ele falhou em servir Jesus naquilo que precisava, ele acabou se tornando o menor de todos. Então, infelizmente, devido a esta parte da missão de João Batista que não foi feita completamente, isso dificultou muito o caminho de Jesus, e isso foi a principal causa que causou a crucificação de Jesus 2000 anos atrás. O motivo pelo qual João Batista era o Elias. Então, por que João Batista era o Elias? Por que Jesus disse que João Batista era o Elias? Está escrito em Lucas 1:17, quando o anjo Gabriel apareceu e disse para Zacarias, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, está dizendo claramente, irá diante de Jesus no espírito e poder de Elias. Então, Elias, que havia morrido 900 anos atrás, perdeu o seu corpo físico antes de cumprir toda a sua missão. Então, o espírito de Elias estava trabalhando junto com João Batista. Então, o espírito de Elias desceu
para João Batista e começou a cooperar com ele. Quando nós estudarmos sobre o capítulo da ressurreição, nós vamos entender claramente sobre essa questão da ressurreição pela segunda vinda. Então, procurou cumprir a sua missão inacabada. João Batista, ele era o segundo advento de Elias, tinha a missão idêntica, e o espírito de Elias estava trabalhando diretamente com João Batista. E quando Jesus viu isso, Jesus disse claramente que João Batista era o Elias. Por isso que está dizendo em Lucas, né, que irá diante dele no espírito e no poder de Elias, no espírito e em virtude de Elias. Então, baseado em todas essas informações que nós vimos, qual que é a nossa atitude para com a Bíblia? Nós devemos encontrar o verdadeiro caminho da fé, tanto em espírito quanto em verdade. Nós devemos ler a Bíblia procurando o verdadeiro significado. Aquelas pessoas que têm sensibilidade de comunicação espiritual podem ver João Batista diretamente no mundo espiritual. Então, não seria um erro considerar que João Batista tivesse falhado se ele de fato tivesse cumprido a sua missão? Com certeza seria um erro. Da mesma forma, está certamente errado acreditar que João Batista tenha cumprido a sua missão quando de fato ele não fez, quando de fato ele falhou. Então, com esse slide, nós finalizamos essa parte, né, da missão do Messias, essa conferência da missão do Messias, esclarecendo sobre a questão da vinda de Jesus 2000 anos atrás. Claramente nós devemos entender e declarar e ver isso através da Bíblia, que Jesus não veio para morrer na cruz, mas a morte de Jesus na cruz foi a falha do povo em unir, devido à sua ignorância, em não compreender que ele era o Messias. Aprofundando mais, entendemos que por falta de João Batista ter cumprido plenamente a sua missão, dificultou ainda mais o caminho de Jesus, e por isso ele não pôde dar a salvação física e salvação espiritual, apenas criou o fundamento para a salvação espiritual da humanidade, e a salvação física ficou para a segunda vinda. Então, quando acontecer a segunda vinda, o Senhor do segundo advento também, com certeza, encontrará dificuldades na terra, assim como Jesus encontrou, mas o Senhor do segundo advento terá que realizar plenamente a salvação física e a salvação espiritual. Então, com isso, nós finalizamos essa conferência da missão do Messias. Muito obrigado a todos pela atenção.